Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Niela Terapia, onde aqui nós falamos sobre a cura da saúde, né? A cura da mente, a cura das nossas emoções, autodescoberta. Seja bem-vindo. Já se inscreve no canal e vem aprender comigo hoje sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre pensamento, só que não é qualquer tipo de pensamento, não. Hoje nós vamos falar sobre os pensamentos destrutivos, esses pensamentos mesmo. Como parar o pensamento destrutivo antes que ele destrua você? Hein? Olha só. Você já percebeu que ninguém te critica tanto quanto a sua própria mente? Você é do tipo assim? Que critica e cria coisas na sua cabeça que às vezes nem é real? Bom, é como se existisse uma voz dentro da gente que, ao invés de ajudar, coloca a gente para baixo, entendeu? Hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e, mais importante, como você pode interromper esse ciclo ainda hoje, certo? Então fica comigo até o final. E nós vamos dividir esse vídeo em blocos. O primeiro bloco é: o que são pensamentos autodestrutivos ou autodepreciativos? Primeiro ponto, querido e querida. Antes de tudo, vamos entender o que são pensamentos. O que é isso? Gente, são essas frases que aparecem na mente como se fossem verdades. Eu vou citar algumas aqui. Desculpa o meu drama, né? Ó, no momento aqui de teatro. Eu estrago tudo. Ah, eu não faço nada certo. Já falou? Já ouviu alguém falando assim? Ninguém vai me amar assim. Ai, ninguém me ama. Já ouviu alguém? Né? Eu nunca vou conseguir. Eu não sei, eu não sou capaz. Ah, não dou conta não. Já ouviu? Esses pensamentos, eles parecem ser reais, mas eles não são. São realidades que as pessoas que falam eles, né, colocou como verdade, uma crença limitante, ok? Eles são distorções cognitivas. Essa seria aí a definição. O ponto que eu disse que nós iríamos falar aqui, ok? São interpretações emocionais que o cérebro aprendeu em momentos difíceis. Você entende o que eu quero dizer? Quando você se sente cansado, inseguro ou até mesmo pressionado, sabe? Essas distorções ganham muita força, ok? Então não se sinta pressionado, nem inseguro. Bom, gente, é meio difícil dizer isso, né? Porque isso também tem a ver com o equilíbrio emocional, com todo um processo que você, participando aqui, pode conseguir, ok? Então, aqui terá assuntos sobre a insegurança, sobre essa questão de se sentir pressionado. Vamos caminhar juntos, ok? Então, essas distorções, né, através, né, desses sentimentos, né, de insegurança, de se sentir pressionado, elas acabam ganhando força, ok? E aí formam esses pensamentos. Mas entenda, elas não definem quem você é. Essas distorções, esses pensamentos destrutivos, não definem quem você é, ok? Estou sendo claro? Eu estou até anotando aqui um próximo tema que nós podemos falar, ok? Mas eu quero que você escreva aí nos comentários, ok? Algum outro tema que você gostaria que a gente falasse aqui? Insegurança, a pressão da vida, a pressão do trabalho, como lidar, enfim. Mas entendeu esse assunto? Se você entendeu, me diga aí para você, de acordo com o que nós estudamos, o que que é esses pensamentos destrutivos, ok? Eu espero ter sido clara até aqui. O bloco 2, o segundo ponto, seria a questão do que a ciência fala sobre esse assunto, entendeu? Bom, de acordo com a psicologia, existe um certo padrão. Principalmente quando eu vou falar da psicologia terapia cognitivo comportamental, ok? Que é a TCC. Nela, você observa que é comum ter o pensamento, a emoção, o comportamento e o reforço. Pensamento é esses pensamentos que passam por nossa cabeça. Ah, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. A emoção. A emoção são os sentimentos que eu sinto depois que esses pensamentos passam pela minha cabeça. Ah, hoje eu tô com preguiça, então qual é a emoção que eu vou sentir?
desanimado de fazer uma caminhada, desanimado de fazer tal coisa, entendeu? Então, hoje eu amanheci animada, hein? Hoje eu amanheci feliz. Hoje eu quero fazer isso, 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 isso. Você percebe que a emoção provavelmente que eu vá sentir será de alegria, de motivação e por aí vai. E automaticamente, depois que vem a emoção, vem o comportamento, aquilo que eu vou fazer, ok? E em seguida vem o reforço, certo? Bom, funciona assim: se eu penso, sou um fracasso, eu me sinto desmotivada ou com medo. Outro ponto, a emoção me leva a evitar desafios. E ao evitar, eu confirmo a própria crença, entendeu? Ou seja, o cérebro, ele procura evidências para provar que o pensamento negativo estava o quê? Correto. Mas o contrário também é verdade, viu? Quando você cria novos pensamentos, você abre novas possibilidades emocionais também. Então, aqui eu fecho o bloco 2 sobre esse assunto aí. É muito importante você entender esse ponto. Como é que a psicologia pensa sobre essa questão dos pensamentos? Você percebe que ele acaba se tornando um ponto-chave, ok? Para o conhecimento, para as suas emoções e até mesmo para os seus comportamentos. Às vezes você acorda assim, meio borocochô, e aí você pensa assim: ah, não quero fazer nada da minha vida, estou sem vontade de fazer qualquer coisa. Sua emoção é o quê? Triste, desmotivada. E aí os seus comportamentos serão animados? Não, seus comportamentos seguirão essa mesma linha, ok? Certo? Que lindo, né? Que interessante isso. Agora eu venho para o terceiro ponto. A questão na verdade, esse terceiro ponto são dicas, entendeu? Para você saber lidar, né, com esses pensamentos destrutivos. É como se fosse como você curar, uma forma. Existem diversos meios, ok? Vamos lá. Para você começar a mudar. É o método de 3 perguntas. Você cria uma ruptura cognitiva e emocional. Primeira pergunta, vamos lá. Esse pensamento é meu ou foi colocado em mim? Você tem que pensar. Ai, eu não faço nada que preste. Isso aí é teu ou foi colocado em você? Muitos pensamentos destrutivos não são seus, eles são herdados, internalizados, são aprendidos, ok? Alguém falou para você, você ouviu alguém falando, entendeu? Então observe bem. Olha o outro ponto aí, muito comum. Eu tenho mania de ficar apontando. O outro ponto muito comum é: se eu falasse isso para alguém que eu amo, seria justo? Aí você vai pensar: poxa, será se alguém, meu filho, minha mãe, meu esposo, ouvisse isso que eu estou falando para mim mesma, é correto? Porque quando a gente pensa no outro, talvez a gente consiga ter uma autoanálise mais interessante. Quase sempre a resposta é não, viu? Para isso. A mente ela é mais cruel com você do que com o outro, entendeu? Então, entenda isso. Terceira pergunta dessa técnica aqui para vocês conseguir saber lidar aí com os pensamentos destrutivos, conseguir sanar até, vou colocar assim, sanar, curar. Se não fosse esse pensamento, o que eu faria agora? Essa pergunta, o que que acontece? Ela abre ação, abre coragem e movimento, ou seja, ela desarma o ciclo de autodestruição, dá a possibilidade para novas portas, ok? Muito bem. Se você aplicar só essas 3 perguntas, sua mente começa a perder o poder de te machucar. Yes! Já aprendemos algo essencial, ok? Então, chega de se machucar. Chega de se machucar com esses pensamentos que não são reais e que você coloca como se fossem, ok? Então, use essas perguntas para volta o vídeo, anota ela, mas use elas porque elas vão te ajudar. E o ponto 4 é a questão, você sabe que eu sou psicanalista, né? Eu gostaria de pontuar aqui a questão do eu observador. Gente, eu quero levar você a uma ferramenta terapêutica profunda, isso aqui é tremendo, que é o eu, como eu falei, o eu observador. Você não é os seus pensamentos, entenda isso. Você é quem observa os pensamentos, percebeu?
Lindo, prático e simples. Ou seja, você não vai colocar-se como uma afirmação: "Ah, eu sou isso". Não, não é os seus pensamentos que vai aparecer aqui. Nesse caso, quem vai aparecer vai ser você observando os pensamentos que fez, entendeu? Como assim uma espécie de autoanálise, entendeu? Um exercício prático disso é: sente-se com a coluna confortável, talvez deitado no sofá. Depende do seu sofá, né, gente? Talvez pode não ser tão confortável deitar no sofá, mas na cama, enfim. O meu sofá é confortável, eu gosto bastante. Então, você vai se deitar na coluna confortável, você vai observar os seus pensamentos, ok? Como se fosse uma frase passando numa tela de cinema, assim. Aí você vai dizer, você não vai lutar com esses seus pensamentos, você apenas vai nomear ele, entendeu? Como, Dani, que eu vou fazer isso? Isso é só um pensamento de medo, entendeu? Um exemplo, você tá aqui e aí você, acontece uma situação e você pensa: "Ai, eu não vou conseguir". E aí você agora vai ser a sua analista, você vai sentar, você vai pensar esse pensamento: "Ah, eu não vou conseguir. Poxa, espera aí, por que eu não vou conseguir?", entendeu? Você vai observar ele, você vai bom, eu acho que isso aí é apenas um pensamento de medo. Isso aí é apenas um pensamento antigo, que vem lá no passado, entendeu? Eu vou começar a ser uma analista minha mesma, das minhas emoções, ok? Quando você observa, em vez de se identificar, o pensamento ele perde força, ok? Então, deixa esse pensamento tóxico, pensamento que não vai te fazer bem, para lá, porque ele não é teu. Ele deixa de ser verdade e vira só um evento mental. E às vezes, quando a gente coloca pensamentos, né, como um cenário, entendeu? E vive ele, aí a nossa mente até pensa que é real e ele começa a tentar se proteger. Isso é um perigo, né? E aí começa a questão, né, de enfermidades, a pessoa. Aí vai aquele ciclo: pensamento, emoção, comportamento, e vira um ciclo, e você vai ver que você não. Já é algo que já está tão dentro de você que nem percebe. E são tantos pensamentos que fazem parte de nós, está dentro de nós, que na verdade não são pensamentos destrutivos, gente. Coisa que está lá do trauma, lá do passado, que te machucou tanto e que você jura que isso é verdade, mas não é. Não é. Não faça desse pensamento destrutivo ser a sua essência, ok? Não é. Ok? E eu quero fechar aqui, gente, porque vocês sabem que eu sou terapeuta cristã. Eu quero te ensinar o que a fé fala sobre isso, ok? Bom, estudos mostram que a espiritualidade ativa áreas dos cérebros relacionadas à calma, a propósito, à autorregulação, ao emocional. Você vê como isso é profundo? Gente, a fé, ela muda a química do cérebro. Ai, que lindo, né, gente? A fé muda o diálogo interno. E a Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem. Não é covardia, é coragem. Quando você se conecta a essa verdade, pensamentos destrutivos começam a perder o domínio, ok? Agora eu quero que você faça uma escolha simples, mas poderosa. Não saia desse vídeo pensando igual. Eu não quero que você saia daqui igual como você chegou, não. Escolha um único pensamento destrutivo que te acompanha. Só um. Eu imagino que enquanto a gente foi falando aqui, você deve ter pensado em vários, né? Mas eu quero que você pense em um pensamento destrutivo que te acompanha. Algo que você tem o hábito de repetir sempre. Aplique hoje o método das 3 perguntas nesse pensamento, ok? O que você vai descobrir pode mudar completamente o jeito como você se vê, sabia? A autodescoberta. Lembre-se, você não é aquilo que os outros falam. Você não é aquilo que os outros falaram, ok? Você é aquilo que você é. É uma escolha sua. Agora, se você querer escolher ser aquilo que os outros falam de ruim de você,
Bom, isso não vai ser saudável para sua mente, ok? Certo? Foi produtivo, né, gente? Que Deus abençoe sua vida. Você não precisa viver em guerra com a sua própria mente. Existe um caminho e você acabou de dar o primeiro passo para esse caminho, certo? Que Deus te abençoe muito. Um abraço, fica bem, viu? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir, viu? Quando a gente é curada, a gente quer curar os outros também. E terapia cura, né? Um abraço, até mais.